Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor.
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, como tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará
precisamos de Jesus e graças a Deus, Jesus está aqui conosco. A gente clama para Jesus não para convencer Jesus a estar perto de nós. Nós clamamos a Jesus para sentir o quanto Ele já está perto. Muito bom ter vocês aqui. Mandar um abraço para o pessoal que está conosco nessa noite. Mandar um beijão para minha mãe que está assistindo, para a Sandra, da Lois, estender aí a toda a família, Ernesto, os filhos, a neta linda que a gente pôde conhecer. Mandar um beijão para a Sueli, para Isabor Brulon, para Ernestina, que pouco tempo atrás esteve com a gente aqui, foi tão bom, passamos um final de semana maravilhoso. A Daniele está com a gente, abriu sala também, mandar um beijão para o pessoal que estiver na sala de vídeo dela. A Érica, o Paulo, hoje a gente não teve condição de falar com o Paulo, a gente estava hoje mais enrolado, mas um amigo aí que Deus nos deu. Mandar um beijão aí pro meu professor, Pedro Guimarães, se porventura, João Holanda vai estar com a gente aqui também. Já estamos com saudade, ele vai vir matar essas saudades. Minha tia Bizinha está conosco também, lá de São Paulo. Karina está sempre aí com a gente. E vamos assim, a Lourdes Gonçalves também está conosco desde Lisboa, falando com a gente aqui, conectada com a gente. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos orar. Estamos entre amigos, vamos orar ao nosso amigo Jesus e fica tudo bem quando a gente assim faz. Pai, nós oramos nessa noite, suplicando a Ti que o Senhor acrescente fé ao nosso coração. Devolve a esperança a muitos dos nossos corações que se encontram desanimados. Dá-nos a força, ó Deus, que perdemos lutando, talvez. Senhor, que a Tua palavra traga o conselho que nos direciona, que arruma nossos pensamentos, desfaz todo e qualquer nó dentro de nós que nos impeça de enxergar a manifestação da Tua glória, a direção que o Teu Espírito Santo traz. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de adoração, que seja uma noite de aprendizagem, de transformação, que o Espírito Santo possa orquestrar toda essa transformação no nosso ser. Nós disponibilizamos o nosso coração, apresentamos o nosso coração diante do Senhor. O Senhor sabe como está a nossa alma, como está a nossa vida. Pai, nós queremos nos aplicar mais à Tua presença, porque reconhecemos que quando estamos diante de Ti, o Senhor fala ao nosso coração e isso traz paz, traz alegria, traz tudo o que necessitamos. Que seja uma noite abençoada na Tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, eu tenho uma mensagem que está num texto de Levítico. Nós vamos refletir hoje num texto de Levítico, capítulo 2. E eu vou ler aqui praticamente todo o capítulo, que é relativamente curto, para que a gente compreenda. E eu tenho certeza que vai ser uma mensagem edificante. Eu gosto muito de pregar essa mensagem e fazer um tempinho aí, que eu, talvez aí uns 5 anos que eu não pregava essa mensagem, e estou desejosíssimo de que você conheça essa reflexão e seja abençoado por ela. Bom, o texto diz assim: quando você, estou lendo na versão da Bíblia a mensagem, que talvez facilite aí a nossa compreensão, já que é um texto que traz elementos de uma cultura que não é a nossa, então não é algo muito familiar. Bom, quando vocês oferecerem uma oferta de cereal, usem farinha da melhor qualidade. Derramem óleo sobre ela e acrescentem incenso. Depois levem-na aos filhos de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado de farinha com o óleo e o incenso e o queimará no altar como memorial. É oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. O restante da oferta de cereal ficará para Arão e seus filhos, uma parte santíssima das
ofertas preparadas no fogo e dedicadas ao Eterno. Quando oferecerem uma oferta de cereal, de pães feitos no forno, usem farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, mas sem fermento. Ou ofereçam bolinhos sem fermento, mas com óleo. Se vocês trouxerem uma oferta de cereal feita na assadeira, usem farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, mas sem fermento. Esmigalhem a farinha e derramem óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se vocês trouxerem uma oferta de cereal feita na frigideira, usem farinha da melhor qualidade e óleo. Tragam a oferta de cereal que fizeram com esses ingredientes e apresentem-na ao sacerdote. Ele a levará até o altar, pegará da oferta de cereal a parte memorial e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. O restante da oferta de cereal ficará para Arão e seus filhos uma parte santíssima das ofertas ao Eterno. Todas as ofertas de cereal que vocês oferecerem ao Eterno devem ser preparadas sem fermento. Jamais alguém deve queimar fermento ou mel como oferta preparada no fogo ao Eterno. Vocês poderão oferecê-los ao Eterno como oferta dos primeiros frutos, mas não no altar como aroma agradável. O sal deve ser o tempero de toda oferta de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança com seu Deus. Ofereçam todas suas ofertas com sal. Que o Senhor edifique essa palavra, frutificando essa semente no nosso coração. Deixa eu dizer algo para você. Conscientes ou não disso, a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Você vive, acordou hoje com renovado fôlego de vida sobre você, e isso é um sinal de que uma adoração está sendo feita por mim e por você. É óbvio que nós amamos o Senhor, sabemos do amor dele por nós, e o nosso desejo é adorarmos o Senhor de uma maneira que ele sinta prazer. Queremos agradar aquele que nos amou primeiro. É muito fácil de entender isso quando a gente pensa que temos o desejo no nosso coração de amarmos de uma maneira que a pessoa amada se sinta amada pelo nosso jeito de amar. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente procura fazer coisas que agradem essa pessoa. Quando eu digo que eu amo você, mas a maneira como eu amo não te agrada, esse amor perde o seu valor. Porém, quando eu faço o que você gosta, quando eu agrado você, quando eu consigo ir fundo naquilo que você almeja, em termos de amor, você se sente amada, amado pelo meu amor. Então, a proposta hoje aqui é a gente tentar se ajustar ao Senhor. Deus não precisa se ajustar a nós, Ele é Deus. Mas é óbvio que eu e você, limitados que somos, precisamos nos ajustar ao nosso Senhor. Então, esse texto, assim como todo o livro de Levítico, presta um esclarecimento ao povo de Deus como devemos adorar. Você sabe que o povo de Israel ele ficou escravo centenas de anos no Egito. Deus liberta esse povo de maneira marcante, miraculosa, inexplicável sob o ponto de vista humano, e esse povo tem uma trajetória até a terra que Deus havia prometido a eles. Porém, de tanto viverem na escravidão, eles tiveram que desaprender hábitos constituídos durante esse período e tiveram que ganhar outros hábitos, porque eles pouco conheciam acerca do Deus que os havia libertado. Então, é essa a questão. Deus nos liberta do mundo, Deus nos liberta de uma vida de pecado, e a gente precisa seguir uma jornada de fé, e nesse caminho precisamos aprender a nos relacionarmos com esse Deus. A gente não sabe o que é viver em liberdade. A gente vive a escravidão do pecado. Quando Jesus nos resgata, quando entramos, nos envolvemos com esse plano de redenção que Deus tem para nós,
a gente começa a viver algo com Deus. E é isso que é gostoso, dia após dia, a gente ter a chance de aprender como agradar esse Deus, porque Ele nos amou primeiro. É uma retribuição sem nunca conseguir, como é óbvio, chegar ao nível daquilo que Ele fez por nós, mas esse é o sentido da vida daqueles que creem em Jesus. Então, tudo que eu vou passar a narrar aqui são detalhes para ajudar a mim e a você a agradarmos o Senhor e, com isso, desfrutarmos de um envolvimento, de mais intimidade com o Senhor Jesus. Eu sei que você tem um monte de problema, eu sei que você tem um monte de questões diante do Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você e eu conhecermos mais Jesus, se nós tivermos uma vida que agrade mais o Senhor Jesus, isso vai ser suficiente para tudo. Coloque isso no seu coração. Quanto mais você conhecer de Jesus, mais a tua vida se resolve. Então a gente não se aplica, não se volta para os problemas. A gente se volta para conhecer mais Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais nos tornamos hábeis diante dos desafios propostos na nossa vida, na nossa história. Então vamos lá. Uma das coisas aqui que chama a atenção é a questão do óleo. Em outras versões fala de azeite. Tanto o óleo como o azeite são símbolos da ação do Espírito Santo. Então, aquilo que damos a Deus, não damos, aquilo que ofertamos ao Senhor, não o fazemos em nome daquilo que a gente acha que é agradável ao Senhor. A gente recebe uma direção de Deus e, a partir do que recebemos do Senhor, devolvemos a Ele. A gente sabe, por revelação do Espírito Santo, que Jesus morreu por nós e isso abriu o caminho. A cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então cantamos louvores que exaltam ao nome do Senhor Jesus por essa salvação. Não descobrimos sozinhos. O Espírito Santo trouxe essa revelação da salvação. Quando cada um de nós nasceu, Jesus já tinha morrido por nós. Então é o Espírito Santo que nos desperta para essa adoração dirigida a Deus por causa dessa salvação. Então a gente adora a Deus segundo o que o Espírito Santo traz. Então é uma resposta, a nossa adoração é uma resposta àquilo que o Espírito Santo já colocou no nosso coração. Uma outra coisa que está presente aqui nas ofertas, na maneira como elas eram preparadas, é o incenso. O incenso, se a gente pegar lá no livro de Apocalipse, ele fala que o incenso significa, simboliza a oração dos santos. Então, tudo que a gente faz na vida deve passar por um tempo de oração. Nós precisamos compreender isso. Não há como vivermos se não orarmos a Deus a respeito daquilo que vivemos. Então, tudo precisamos levar ao altar de Deus. Se você quer agradar a Jesus, se você quer adorar ao nome do Senhor, você precisa orar. Faço aqui um parênteses para dizer que a gente toda quarta-feira tem um tempo de oração e eu estava falando com a Daniela momentos antes aqui da live, não é? O nosso objetivo não é viralizar com uma transmissão de um tempo de oração que leva 40, ontem levou quase 1 hora, não é? Mas é despertar a você para orar. Você passar tempo com Deus. Então, quero te animar a isso. Então, eu faço um compromisso público com a minha esposa de fazer uma transmissão intercedendo pelos pedidos que vocês colocam para, na verdade, animar você a orar mais. Então, esse é o desejo, porque a gente compreende que passa, como a gente está vendo aqui, que as ofertas, elas demandavam o uso do incenso. Então, oração. Quando você lê no livro do Levítico sacerdote, precisamos pensar 2 coisas. Primeiro, o sumo sacerdote é Jesus. Quem leva ao Pai aquilo que eu falo em confissão, em oração, é o Senhor Jesus. Porém, todos nós hoje somos sacerdotes, porque segundo o que a palavra diz lá na carta de Pedro, é que hoje estamos sob um sacerdócio universal de todos os crentes. Então você pode ofertar
a sua vida, você pode adorar a Jesus e ninguém é atravessador, ninguém intercede por você, senão o Senhor Jesus. A gente viu também, na minha versão, na versão da Bíblia Mensagem, diz farinha da melhor qualidade, já te ajuda a compreender que o uso, talvez na sua versão esteja flor de farinha. A flor de farinha simboliza algo que eu vou entregar de todo o coração. E não é só quando eu canto, não é só quando a palavra é pregada, não é só quando eu faço uma oração. Quando você trabalha, quando o João Holanda está lá no seu trabalho, o João é um contador, naquilo que ele está fazendo, ele pode adorar o Senhor quando ele faz o melhor que ele pode. Não adianta a gente ser um mau funcionário no trabalho e na igreja desejarmos ser os melhores a servir o Senhor. O nosso fervor não é demonstrado somente como a gente canta, se a gente fala em línguas estranhas, não é? Na maneira como a gente adora dentro de um culto, de um templo físico, mas como a gente realiza essa adoração em tudo o que nós fazemos. E aí é importante também mencionar que há sempre aqui o preparo, né? Tudo que é ofertado passa pelo fogo. É a expressão de algo que não é morto, mas é avivado dentro de nós. Então, a gente não faz nada que seja frio. Não há nada tão ruim quanto a gente oferecer algo frio. E aí é só você pensar na comida. A comida, para ser saborosa, tem que ter uma temperatura. Se a comida estiver quente demais, ou se a comida estiver fria demais, é ruim. Então tem que haver uma temperatura, ou seja, tem que ser algo vivo, verdadeiro, que é entregue de coração. Bom, feita essa pincelada sobre alguns símbolos desse texto, eu quero me deter aqui em 3 dimensões que vai dar o nome a essa mensagem. Eu dei o nome forno, caçoula e frigideira. Forno, caçoula e frigideira são 3 dimensões da maneira como nós adoramos a Deus, na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Então eu quero me deter agora nessa parte da mensagem a te explicar sobre essas 3 dimensões e dizer que não há uma dimensão mais importante do que outra. Todas são importantes, elas devem coexistir, devemos servir ao Senhor dentro desse pacote, segundo essa especificação que nós encontramos no livro de Levítico. Bom, forno, você sabe o que é. Caçoula, em outras traduções, é sertão ou assadeira. E a frigideira também, em todas as traduções, aparece como sendo frigideira. Deixa eu te falar. Para que você agrade ao Senhor, para que você faça algo que seja agradável ao Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo a revelação do Espírito Santo, que vai trazer vida para o texto que lemos, que conta sobre uma outra cultura, mas inspira a nossa vida na nossa atualidade, eu tenho 3 dimensões que precisam estar esclarecidas dentro de nós e possamos praticar dentro dessas 3 dimensões a maneira como a Bíblia nos ensina a adorar o Senhor. Então, primeiro é o forno. O forno, eu coloco, vamos supor, um bolo e fecho o forno. O forno tem essa característica de você colocar algo dentro dele e para que aquilo que está ali fique pronto, preparado, asse, não é? Chegue na consistência necessária, eu preciso fechar a porta. Então o forno fala da necessidade de que eu e você tenhamos um tempo fechados com o Senhor. Um tempo de vida secreta. É algo que você faz e não publica. É algo que você faz e ninguém fica sabendo. É o que a gente chama de eu e o Senhor. E aí
à medida que eu for apresentando essas dimensões para você, é necessário que você identifique como é que você está em cada uma dessas dimensões. Você tem um tempo, eu e o Senhor, você tem um tempo particular com Deus em que você fecha, até porque na vida existem situações que ninguém sabe a nosso respeito. Existem maneiras como a gente se sente, pensa, julga, avalia, que são extremamente particulares, que nem nossa esposa sabe, que nem o teu esposo sabem. Existem dores que são incomunicáveis. Às vezes as pessoas imaginam que eu esteja com um problema, mas elas não conseguem se colocar no meu lugar num nível em que consiga alcançar a maneira como eu estou me sentindo. Então existem dramas que são particulares e que precisam estar ofertados como adoração a Deus numa expressão muito particular, de muita intimidade com o Senhor. Então a gente tem que ter o forno. Se a gente quer adorar o Senhor, a gente tem que ter o forno. A gente tem que entregar o nosso melhor, tem que ser de coração, a gente tem que ter uma experiência do Espírito Santo direcionar a maneira como vamos fazer, e isso acontece também numa dimensão particular. Então aí você tem o forno. Além do forno, você tem também a caçoula, que é uma espécie de assadeira em que você vai cortar em pedaços, né? O texto fala isso, que você pode fazer cortar em pedaços, falando daquelas experiências que você compartilha com um grupo pequeno de pessoas. Eu tenho pessoas que oram por mim e eu tenho pessoas com quem eu oro junto. Essas pessoas, para essas pessoas eu compartilho particularidades. Assim como eu tenho uma vida com Deus particular, secreta, íntima, eu e o Senhor, eu também preciso ter, e é o que a gente chama de comunhão com os irmãos. Obviamente que uma igreja onde congregam 5.000 pessoas, você não vai conseguir dividir com essas 5.000 pessoas, mas é importante, imprescindível que você tenha um pequeno grupo com quem você divida as situações para que não fique pesado para você. Um dos incentivos da terapia de Cristo é que você não viva com Deus de maneira solitária. Você precisa ter solitude, no sentido de que você precisa desenvolver um tempo com Deus de qualidade, de intimidade entre você apenas e o Senhor, assim como você precisa comungar a tua fé com irmãos. Você não pode servir a Jesus sozinho. A tua fé tem que estar ligada. Eu agora, antes de começar a live, eu procurei um irmão, eu fiquei sabendo que ele não está bem, e eu procurei saber o estado dele, e eu sinto que por causa da pandemia, muitos corações estão feridos porque estão se sentindo solitários. Então essa palavra também é uma chamada de atenção no sentido que a gente desenvolva um relacionamento que vá além do perguntar como é que você está. Eu tenho um grupo de pessoas para quem eu vou, para além de perguntar como está, eu vou além, eu vou com mais profundidade. E a oração, mais uma vez, voltando ao aspecto aqui da oração, tem trazido muita gente para perto, porque quando eu oro por alguém e eu procuro me corresponder com essa pessoa segundo uma oração que eu faço no sentido de interceder por ela, eu vou me aproximando dessa pessoa. Então, já falamos sobre isso algumas vezes aqui, e eu estou retomando algo que precisa ser repisado em nós, que é a necessidade da gente se aplicar em saber mais sobre as pessoas. Não é estabelecer um canal de curiosidade sobre aquilo que passam as pessoas, mas para um grupo. Não é? É preciso, a panela também fala da família, de você juntar a tua família, ter um tempo de oração, ter um tempo de qualidade com a família. Pessoas chegadas, amigos mais chegados. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Então é preciso que eu desenvolva essa capacidade, que eu seja uma pessoa que tenha pessoas. Você não é a Bíblia te ensina a amar as pessoas, todas, indiscriminadamente. Mas é óbvio que isso não tem a ver com afinidade. Então você não vai conseguir ter afinidade com todas as pessoas. Mas pensa aí, reflita sobre isso. Quem é teu grupo? Né? Em que você ora junto, que você busca junto, que você compartilha o que é que está se passando no seu coração.
que você se presta a ouvir. Eu estava falando com uma outra pessoa também, hoje à tarde, e ela estava dizendo assim, pastor, eu estou ajudando fulano, mas eu não tenho muito o que fazer, eu só ouço. Eu falei, olha, só de você se prestar a ouvir sobre a dor de alguém já é uma excelente ajuda. Você ter uma pessoa em quem você possa confiar para falar sobre teus problemas, sem que essa pessoa interfira, te julgue, te critique, só de você ter uma pessoa que te ouça já é valiosíssimo. Então, a nossa vida tem que ter essa dimensão de intimidade com Jesus e o Senhor, mas ela não pode perder de vista também, por isso que eu digo que são dimensões que coexistem. A tua vida não pode perder de vista esse contato com pessoas em que você vai se aproximar dessas pessoas para buscar o Senhor, para orar junto, para adorar junto. Isso é muito especial. E aí a vida a gente tem uma experiência que é de intimidade, tem uma experiência que é para poucos, assim como também precisamos adorar na frigideira, que é quando você frita, aquele óleo espalha para tudo quanto é lado, está todo mundo vendo. Não podemos perder de vista que o cristão ele é tomado pela sociedade como alguém que precisa prestar contas, precisa dar um testemunho, não pode escandalizar, precisa ter algo que publicamente seja identificado como uma atitude cristã. Nisso eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que nós estamos falhando muito, porque pessoas que dizem ter a mesma fé que nós estão fazendo coisas absurdas. E aí precisamos ser uma referência diferente. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas. O mundo lê a nossa vida como quem lê uma carta e procura achar nela, nessa carta, na nossa vida, na maneira como vivemos, o Jesus que nós dizemos crer. As pessoas não estão interessadas, eu sempre falo isso, não é? As pessoas não estão interessadas em saber qual é a igreja que você frequenta. As pessoas querem saber se tua fé é verdadeira, se a tua fé faz sentido na hora do dia a dia. Então, eu não posso ter uma vida com Deus, que é a oferta que eu entrego que vai no forno, se eu também não tiver uma vida que eu entregue publicamente, que eu não dê um sinal público da minha fé. Então as duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que ter uma expressão pública, de confessar em quem eu creio, em viver uma vida condizente com a fé que eu digo ter. Eu tenho que ter uma comunhão com um grupo de pessoas, que eu caminho junto com elas. Eu tenho pessoas, eu falo com muita gente todos os dias, muitas pessoas eu falo todos os dias. Eu estava falando com um irmão que ele estava fazendo uma avaliação de um vídeo que eu gravei, e eu falei assim, olha, tuas observações são muito importantes para mim, porque eu tomei esse meu irmão em Cristo como alguém que vai fazer críticas construtivas, que vai me ajudar, que vai edificar a minha vida. Eu não posso fazer isso com todas as pessoas, mas eu pensei, eu tirei algumas para mais perto de mim, para que tenham esse papel. Sabe por quê? Porque eu não quero correr o risco de me desviar da fé e não ter ninguém que aponte o dedo contra mim para me ajudar e diga, você está no caminho errado, você está se desviando. Você tem alguém? Uma vez eu ouvi isso sobre um músico cristão que eu admiro muito, ele disse assim, eu tenho um grupo seleto de pessoas para dizerem para mim precisamente aquilo que eu não quero ouvir quando eu preciso ouvir. Existem pessoas que aonde elas trabalham, elas são o líder máximo, elas são o patrão, elas são o chefe. Quem é que vai chegar para essa pessoa e vai dizer a verdade em sã consciência, sabendo que pode sofrer uma sanção por aquilo que fez, uma punição, uma condenação? Mas eu preciso ter pessoas perto de mim, a quem eu dê a liberdade de dizer, André, você não está no caminho certo. Isso faz muito bem para a nossa alma, não é? A gente precisa estabelecer um contato dentro da nossa casa em que nossos filhos, nossa esposa, a gente tem a liberdade de dizer, olha fulano, eu acho que você fez algo que não foi certo, que não foi correto, não é? E assim a gente vive bem. Se a nossa vida é uma adoração ao nome do Senhor, se a nossa vida é uma oferta ao Senhor, que ela seja agradável. Então, para ser agradável,
eu preciso dessas 3 dimensões. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso comungar minha fé com o grupo seleto, pequeno, mas com quem eu tenho um desenvolver, uma desenvoltura espiritual. Assim como eu não posso me esquecer de que sou uma pessoa pública. Todo cristão é uma pessoa pública. Todo cristão, seja ele uma pessoa conhecida por milhares de pessoas ou por pouquíssimas pessoas, ele é uma figura pública porque aquilo que ele faz vai revelar um Deus maior, o nome de Jesus é glorificado, ou as pessoas se escandalizam pela atitude que não condiz com a fé que a pessoa declara com os lábios que tem. Então, se a gente acertar isso na nossa vida, nós vamos viver bem. Separe tempo para Deus. Separe um tempo para ter um tempo de qualidade com as pessoas. Não seja apenas aquela pessoa que, ao entrar no elevador, pergunta para a pessoa que está do lado: tá tudo bem? Tá, tudo bem, tchau, até que correria, não é? Não, você tem que ter um tempo de qualidade com um grupo seleto de pessoas. Você não vai conseguir fazer isso com muitas pessoas. Pelo contrário, se você tentar fazer isso com muitas pessoas, você vai se perder, e nós estamos nos tornando superficiais porque temos milhares de amigos no Facebook. Mas não somos capazes de pegar o telefone e dizer: fulano, parabéns, porque a gente digita parabéns e está resolvido, nem escuta a voz de quem quer que seja. Assim como temos que ter cuidado como nós usamos as nossas redes sociais, aquilo que falamos, aquilo que os vizinhos veem da nossa fé, porque agradamos ou não, segundo a oferta que fazemos publicamente também da nossa vida. Sua vida também é uma oferta pública. E o que as pessoas estão vendo? Será que elas estão vendo Jesus? Jesus está sendo glorificado com isso que eu estou dizendo, com isso que eu estou falando na rede social, com a maneira como eu me comporto publicamente? Se a gente tem isso em vista, estaremos na rota de agradarmos ao Senhor, e basta você se aplicar em agradar ao Senhor, para que você sinta um gozo em você indizível, uma alegria, não é, maior do que qualquer alegria que a gente possa ter em qualquer coisa. Nossa alegria está no Senhor. Quanto mais você procura agradar a Deus, mais o teu coração ele se apresenta diante da vida pleno e satisfeito. Você quer agradar ao Senhor? Vamos orar? Pai, nós queremos agradar a Ti. Ficamos sabendo, segundo esse texto, que a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Que não falte oração, que não falte tempo de qualidade contigo, que não falte comunhão com irmãos, com quem possamos orar e buscar a Tua face, que não falte em nós esse testemunho público daquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, que a nossa oferta seja entregar a Ti o nosso melhor em tudo aquilo que fizermos. Ó Pai, que a nossa fé seja avivada pelo fogo do Espírito Santo. Ó Pai, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, de maneira que o Senhor se sinta amado, que possamos prestar a Ti um culto que seja agradável ao Teu santo nome. Nos ensina a Te agradarmos, Pai, e temos a fé que quando nos aplicamos em agradar a Ti, nós somos tremendamente abençoados. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um dos irmãos para todo sempre. Amém. Glória a Deus, muito obrigado aí pela participação de vocês. Quero agradecer particularmente a todos aqueles que têm contribuído financeiramente com o nosso ministério. É muito difícil estar de pé. Está sendo muito difícil passar por uma pandemia em que a gente não pode juntar as pessoas, não é? A gente abriu a nossa vida, demos toda a nossa disponibilidade para essa obra. Então a gente espera realmente sempre do Senhor e graças a Deus o Senhor tem colocado pessoas que têm nos ajudado. Obrigado a cada um de vocês que tem sido uma bênção na nossa vida, no nosso ministério. A gente espera sempre poder edificar aí a sua vida. Se essa mensagem for uma bênção para você, te peço que você curta, compartilhe, faça qualquer tipo de comentário, porque isso
impulsiona essa transmissão para que ela chegue em mais pessoas, tá bom? Depois eu subo essa mensagem para o YouTube, de lá você pode mandar até por Zap para pessoas, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Lembrar a você que amanhã, às 7 horas da manhã, a gente continua. Terapia de Cristo pela manhã, é a nossa devocional. Que não é esse tempão todo que a gente passa aqui, são 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, em que a gente canta, ora e ainda fala um pouco sobre o Evangelho para direcionar ali o nosso dia, tem sido uma benção. Se alguém tiver algum pedido de oração, a gente já começa, assim que acaba uma live de oração, a gente já começa a averiguar os pedidos, em que pé que estão, como é que está o estado das pessoas que estão colocando suas orações, e também abrimos para inserirmos mais orações, necessidades, para acrescentarmos na nossa lista. Tá bom, gente? Um beijão a todos vocês, um excelente final de noite, que vocês tenham um dia muito abençoado amanhã também. A gente volta a ter uma transmissão como essa, somente no domingo às 9 e às 20 horas, e durante a semana às 7 horas da manhã. Beijão.